e você estamos crendo. Eu e você só vamos ver aquilo que nós acreditamos. Só vamos ver aquilo que acreditamos, e eu me torno real daquilo que eu penso de mim mesmo. Se você pensar que você é um derrotado, você vai viver como um derrotado. Agora, se você pensar, eu sou filho do Eterno, eu sou filho de Deus, e o melhor dessa terra me pertence. O melhor da terra pode nos pertencer, mas nessa terra também teremos desafios. E ele disse: persevere até que eu venha. É até que ele venha, pastor Pedro. É até que ele venha, pastor Roberto. Nós vamos aguardar ele, com luta ou sem luta. Senhor, nós estamos te aguardando. Sabe por quê? Porque ele disse que lá não haverá mais dor. Wagner, lá não tem mais banco para a gente dever nada. Por isso que eu e você precisamos lutar com todas as nossas forças para ir com ele. Só que às vezes nós estamos tão arraizados nas coisas do mundo que nós esquecemos disso. Nós esquecemos que tem um lugar eterno. E sabe como é que eu vou me transportar indo para lá? Quando eu me aproximo de Deus e creio que ele existe. Eu preciso crer. Se ele está dizendo que tem pessoas que se aproximam dele e crê que ele existe, então quer dizer que tem pessoas se aproximando e não crendo que ele existe. Se ele está dizendo, então tem pessoas que vêm para a igreja e acreditam que ele não existe. Porque se acreditasse que realmente ele existe, totalmente a nossa vida será mudada. Porque daí eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. Então é através. Então eu preciso acreditar que ele existe. Abre comigo, Hebreus 11. Olha o que diz em Hebreus 11. Meu Deus, cadê o Wesley para cantar, meu Deus do céu? Conseguiram encontrar? Está no telão? Diz assim: ora, a fé é a certeza, é o quê? É uma certeza, então ela não é dúvida. A fé é a certeza do que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Versículo 2: portanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3, presta atenção no versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ele está falando que tudo hoje que nós vimos no universo foi criado através de uma palavra, antes não existia. Então ele está falando que pela fé nós compreendemos que tudo foi criado. Então a fé faz mover então as coisas, sim ou não? Através da nossa fé as coisas se movem. Através da nossa fé as coisas acontecem. Porque é isso que ele está falando. E ele falou que os antigos alcançaram o testemunho por causa disso. Então a fé é uma prova. Meu Deus. A fé é uma prova que nós vamos receber. Só que tem fé que é instantânea. Você acredita hoje, já acontece na hora. Tem fé que você vai ter que perseverar para receber. Então nós agimos, nos movemos por aquilo que nós acreditamos.
Uns têm fé para comer carne e outros têm fé para comer legume. Amém? Então é através da fé que as coisas vão acontecer. É através da fé que o milagre irá acontecer. A cura, a libertação, a transformação. E essa noite é o que? Casa que cura. Nós sabemos que é um ambiente, não é o ambiente que cura, mas nós preparamos o ambiente para que ele venha. E se nós preparamos o ambiente para que ele venha, então aonde ele estiver, tudo pode acontecer. E se nós criamos esse ambiente, é porque nós acreditamos que ele vem através do ambiente sadio. Então a Bíblia diz que os limpos de coração vão ver a Deus. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo tem luz. E todos os dias eu, Senhor, purifica os meus olhos. Traz pureza, Senhor, nos meus olhos, limpa o meu coração. Quando ele diz que os limpos de coração vão ver a Deus, é porque há tanto lixo dentro do nosso coração. E se você não se permitir ser limpado, ele não tem como derramar o vinho novo. Então é através da nossa fé, do que eu acredito, que eu vou ver as maravilhas de Deus. Amém? Olha, eu quero ler uma história, está lá em Marcos. Marcos, vai um pouquinho para trás aí. Meu Deus. Olha o que diz Marcos 5. Marcos 5, versículo 35. Conseguiram encontrar? Presta bem atenção. Essa noite Deus vai te pegar. Diz assim, 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo. Vindo da onde? Da casa de Jairo. Vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Versículo 36. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia. Jesus não deu atenção àquela notícia. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, somente continue crendo. A notícia veio do que? Da morte. Por quê? A sua filha, quando ele saiu de casa, a sua filha estava quase morrendo. E ele foi atrás do mestre, ele foi atrás do milagre, ele foi atrás da sua bênção. E ele encontrou Jesus. Esse homem chamado Jairo, pastor Roberto, disse: Jesus, vamos na minha casa porque a minha filha está doente. E Jesus disse: vamos agora. E no caminho foi acontecendo algumas coisas, até que ele chegou até na casa. Aliás, no caminho veio a notícia, dizendo: olha, Jairo, não adianta mais, nem incomoda mais o mestre, porque ela está morta. Só que Jesus ouviu essa má notícia e olhou para Jairo e disse: somente continua ainda crendo. Porque então o milagre já não estava só na mão de Jesus, estava também nas mãos de Jairo. Nós precisamos entender que Jesus, ele só opera os seus milagres em nós e através de nós. Eu preciso cooperar com ele, eu preciso cooperar para que o milagre venha. Então ele disse o que? Jairo, só continua crendo. Então ele foi até na casa de Jairo. E quando chegou na casa de Jairo, tinha muita gente chorando, porque a menina, Regi, já estava morta.
Então ele chegou e ele viu todo mundo chorando, gritando. Aí ele chegou e disse: olha, por que vocês estão chorando? A menina apenas dorme. Mas pastor Roberto, não, ela estava morta. Só que para Cristo, ainda que eu morro, eu continuo vivo. Você sabe por quê? Porque Deus não é o Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Jesus fala isso. Ele não é, mesmo que eu parti, eu não morri, porque Ele não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Então ele disse: não, a menina está dormindo. Começaram a zombar dele, rir dele. Não, para, né? Ela está morta. Botava a mão na menina gelada. Não, ela está morta. Eles tinham certeza que ela estava morta. E a Bíblia diz, Realdo, que Jesus, quando chega na casa, diz assim: olha, sai todo mundo daqui de dentro, só entra comigo Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E eu comecei a olhar: meu Deus, o que é isso? Quando ele chegou, ele disse: olha, sai todos daqui de dentro da casa, só entra comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Vocês sabem por quê? Por causa da dúvida. Aquelas pessoas que estavam chorando, não acreditando no milagre, tinham dúvida dentro dos seus corações. E toda pessoa que tem dúvida não vai ver as maravilhas do Senhor. Infelizmente, eles poderiam estar ali: não, Senhor, pode operar que eu quero ver isso, eu creio, eu quero fazer parte de tudo isso. Jesus andava, Wesley, com 12. Mas por que o pastor Pedro não entrou aos 12? Porque ainda tinha alguma raiz de dúvida. Alguma raiz de dúvida ainda restava no coração dos 9, 10, 11, 12. Ainda restava alguma dúvida. Então ele mandou sair todos aqueles que tinham dúvida no coração. Nós estamos falando de fé essa noite, amém? Mas pastor, eu quero adquirir mais fé. Quem quer adquirir mais fé? Então presta atenção no que o pastor vai falar. Ouve mais a palavra de Deus. Porque a palavra, a fé é adquirida através da palavra, e da palavra de Deus. É através de ouvir. Quanto mais eu ouço, mais eu passo a acreditar. Aí quando eu olho isso, eu disse: meu Deus, por isso há tanta dúvida no nosso meio. Nós não paramos mais para ouvir a palavra de Deus. 99% quando eu vou ler, eu leio de voz alta. Porque eu sei que quando eu estou ouvindo a minha voz, eu estou acreditando um pouco mais. Por isso há tanta dúvida no nosso meio. Nós quase não paramos para ouvir. Nós só temos quarta e sábado aqui. Quarta e sábado os cultos são aqui. Mas o secreto é todos os dias. O secreto é todos os dias na sua casa. E é lá que você vai entrar no secreto, buscar Cristo no secreto, e publicamente Ele vai te recompensar. É no secreto que nós entremos lá: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes dos meus desafios. É lá no secreto. Numa hora e meia você quer mudar o teu destino aqui, calma. Não, não é assim. É um processo que eu e você precisamos ter. Na minha inocência, pastor Pedro, assim que eu me converti, tem uma palavra lá, Éder, que diz assim: ó, abre a tua boca e eu te encherei. Menino, nós estamos falando, algum tempo já, eu e a minha esposa aqui, a pastora dessa casa, nós estamos falando de maturidade.
Enquanto eu ser menino, eu não vou desfrutar das coisas grandes que Deus quer me confiar. Wesley, enquanto eu sou menino, eu só vou ganhar carrinho de brinquedo. Olha só, meu Deus. O carrinho de brinquedo eu ganhava quando eu morava com a minha mãe, eu era menininho. Chegava no final do ano, né, pastor Roberto? Porque era só no final do ano que a gente ganhava alguma coisa. Aí chegava aqueles brinquedos, ai mamãe, eu te amo. Só que agora o Senhor, agora eu amadureci em Cristo. Então Deus pode me confiar coisas grandes. Mas é através daquilo que eu me entrego, é daquilo que eu creio. Por que você acha que Jesus acreditava tanto em Deus? Primeiro por causa dos seus pais. E depois ele se entregou de corpo e alma. A Bíblia diz que ele sempre estava nos lugares secretos buscando a Deus. Se Cristo, Realdo, buscava Deus, se Cristo todos os dias buscava a Deus, já imaginou eu e você? Aí vem a pergunta, você sabe por que ele buscava a Deus? Para suportar tudo que viria. Ele buscava Deus para suportar tudo que viria sobre ele. Toda a humilhação, toda a rejeição. Você suportaria alguém cuspir no seu rosto? Alguém te dar murro? Alguém dizer na cruz assim, ele disse: se tu é Cristo, desce da cruz, eu vou acreditar em ti. Olha o que esse cara passou. Mesmo na cruz, eles diziam: se tu é Cristo, desce daí, eu acredito. Então ele buscava a Deus para suportar tudo isso. E se eu e você não tem esse tempo com Deus, nós não vamos suportar, infelizmente. Nós não vamos suportar, porque há muita pressão, Éder. Há muita pressão sobre nós, é como uma panela de pressão. E se nós não nos dedicar em Cristo, nós não vamos suportar. Então aquelas pessoas, Jesus ele tirou da casa. Então ele disse para a menina, ele chamou os pais e os seus e disse: Tálita, ou seja, menina, levanta-te. E quando ele disse levante, sabe o que a Bíblia diz? Que o espírito da menina voltou para ela, Bia. O espírito não estava mais ali, pastor Pedro. O espírito não estava mais na menina, ela estava realmente morta. Mas a Bíblia diz, Alain, que o espírito volta para a menina. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por causa da atitude do pai. Quando o pai for buscar Jesus, com certeza a mãe ficou lá intercedendo: Senhor, por favor, salva a minha menina. Por favor, cura a minha menina, salva a minha menina. Os pais podem liberar milagres sobre os seus filhos. Os pais podem dar destino para os seus filhos. Deus jamais não vai dar importância para um pai que se coloca diante de Deus a favor dos seus filhos. Meu Deus. Quero ler mais um versículo, que a hora está voando hoje. Mas já foi dado todos os recados, né, meu amor? Já, né? Então olha só. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Mateus 13. Para completar, Mateus 13. Para você entender que Jesus ele opera seus milagres e maravilhas junto conosco. Mateus 13, 57. 13, 57. Aleluia. Conseguiram encontrar? Mateus 13, 57. E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhe afirmou:
Não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. Versículo 58. E Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Você prestou atenção? No meio deles, o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus foi para a cidade dele. A cidade dele, eles conheciam os seus pais e os seus irmãos. Jesus, ele nasceu do Espírito, amém? Foi o primeiro menino que saiu da Maria, pelo Espírito. Só que depois, ele teve outros irmãos. Por quê? O seu pai, José, teve relação com a Maria e teve mais filhos. Então todos da cidade conheciam toda a família de José. E Jesus começou a falar do sobrenatural a eles assim. Olha, Claudomir, eles assim, ó, tá, mas tu não é filho de José? Tu não é filho da Maria? Teu irmão não é Tiago, Judas? Não, nós conhecemos as tuas irmãs, teus irmãos. Eles não reconheceram que ele era o Messias. Porque Jesus, na caminhada dele, ele dizia: eu sou filho de Deus. E eles então diziam: não, tu é o filho da Maria e do José. Eles estavam sendo o quê? Incrédulos. E o que Jesus falou ali? Por causa da falta de fé deles. Por causa do quê? Da falta de fé. Ele não fez muitos milagres. Quem quer milagre aqui? O milagre não é só para o Wagner. O milagre não é só para 4, 5. Não, o milagre é para todos. Mas todos precisam se unir como igreja. Todos precisam estar juntos, com o mesmo objetivo, com a mesma fé. Aí as coisas vão acontecer. Por milagre, Deus quer operar em todos. Quando eu olhei e li esse versículo, meu Deus, que tristeza. Deus estava pronto. Pode subir o louvor, pode subir. Deus estava pronto para operar os milagres. Não tinha um que vinha até Jesus e ele deixava de curar. Ele curava todos, porque eles acreditavam. Eles diziam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já curava. Chegavam os cegos, chegavam os leprosos. Os leprosos, as pessoas queriam manter distância, ele tocava neles. Sabe por quê? Porque só um leproso, para ser curado, ele precisa de toque. Você sabe que o leproso, se ele tinha uma lepra aqui, ó, ele não sentia mais nada nessa parte. Ele era excluído. Vamos nos abraçar, amém? Vamos liberar cura um para o outro, amém? Que ninguém venha ficar fora dos milagres. Que ninguém venha ficar fora de tudo aquilo que o Senhor quer para essa casa. Eu não vou parar